Aqui, quando nós abrimos qualquer um desses vídeos aqui no canal, nós nos deparamos com um desafio. Estamos tendo uma oportunidade de aproximação da verdade sobre quem somos. Então percebam, é algo basicamente simples do ponto de vista teórico. E, no entanto, é algo que requer de cada um de nós um olhar muito cuidadoso, bastante atencioso para essa descoberta, para esta visão nova, para essa constatação. Portanto, aqui eu quero tratar com você desta verdade que se revela. Quando nós aprendemos a ter uma aproximação, um olhar, uma dedicação a descobrir a mais importante arte da vida, que é a arte da meditação. Não existe nada mais importante, mais valioso na vida do que a compreensão da natureza de Deus. Aqui, quando usamos a expressão Deus, a palavra Deus, nós não estamos tratando de alguma coisa que o pensamento, fazendo uso dessa expressão, possa, de verdade, especificar, designar, sinalizar. Estamos falando de algo que é indescritível, que está além de tudo aquilo que o pensamento conhece. Algo fora de toda simbologia, de todo conceito, de toda ideia. A visão da realidade que é Deus é a visão da verdade sobre você. Assim, não existe nada mais precioso na vida do que uma visão direta desta verdade, desta ciência, que é a ciência de Deus. Esta ciência de Deus é a verdade sobre quem nós verdadeiramente somos. No entanto, ter uma aproximação dessa requer que, primeiro, nós compreendamos a natureza do eu. Dessa ideia que fazemos sobre quem somos. Enquanto não eliminarmos essa ideia, essa imagem, esse conceito sobre nós mesmos, não podemos ter uma clara visão da verdade sobre Deus. Não podemos ir até Deus. Ele não é algo distante, afastado, no espaço e dentro do tempo. Podemos tomar ciência daquilo que somos, da verdade sobre nós mesmos. Então, essa realidade divina assume esse lugar, assume esse espaço. É isso que nós queremos trabalhar aqui com você dentro desse encontro. Como ter uma aproximação da verdade sobre a meditação. Então, o que é meditação? Qual será a verdade sobre como meditar? Como descobrir aquilo que está presente, que é esta verdade divina,
da qual não temos ciência em razão de estarmos envolvidos com esse eu. Então vamos primeiro, antes de tudo, olhar para isso aqui, juntos. O que é esse eu? Como tomar ciência desse eu? Nós falamos desse eu aqui sempre na primeira pessoa. Falamos da pessoa que somos, sem ter uma compreensão disso. Aqui no canal temos dito para você, não há qualquer pessoa presente aqui na vida. E esse eu, ele consiste de uma ideia, de uma imagem, de um pensamento, sentimento que nós temos, que nós carregamos, que nós levamos conosco. E, no entanto, isso está dentro de uma visão de sonho daquele que está dormindo, insciente da verdade sobre ele mesmo. Então, como tomar ciência desse eu? Aqui nós precisamos para a verdade da meditação. Descobrir o que é observar, estudar a nós mesmos. Tudo aquilo que nós somos pode ser constatado, pode ser observado. Não sabemos observar isso que somos, porque nos separamos desta observação. Notem que coisa estranha nós temos feito. E que tomamos isso por algo muito comum, muito normal, muito natural. Nós não sabemos observar nossas reações. Nós estamos respondendo, mas não temos ciência dessas reações. Ao olharmos e vermos em nós mesmos algumas coisas desagradáveis, nós queremos nos livrar dessas coisas. As agradáveis nós queremos cultivar, guardar conosco. Mas nós olhamos e detectamos o desagradável e o agradável em nós, o que é bom e positivo em nós e o que é ruim e negativo em nós, a partir de um olhar equivocado. Porque nós olhamos a partir de um lugar, que é o lugar da avaliação, do julgamento, da comparação, da aceitação e da rejeição. Sobre isso que vemos, sobre isso que estamos observando. Esse olhar a partir desse lugar é a partir de um observador. Esse observador é o eu. Repare que quando você entra em contato com alguma situação, ou ela é agradável ou desagradável. Ou você gosta dela ou não gosta. Como quando você entra em contato com uma pessoa. Ou você gosta dela ou não gosta. Esse modelo de existência é o modelo da existência desse observador, que se vê separado daquilo, daquela dada coisa ou daquela pessoa. Então, esse é o eu presente em nós. Talvez você pergunte, mas o que é o ego? O que é o eu? O que é essa pessoa? Em todos os vídeos estamos trabalhando com você isso. O fim dessa ilusão, dessa identidade presente, que se mostra presente na experiência, na vida, no viver.
que denominamos de eu, de mim, de pessoa, de ego. Então você pergunta, mas o que é afinal esse ego, esse mim, esse eu, essa pessoa? É esse observador. Assim não sabemos o que é observar, porque a nossa observação é a partir de um lugar. Então não há real observação. É a observação do observador. Não há só uma observação daquilo que aqui está presente. Existe a ideia que tenho, que faço, sobre isso que está presente aqui. Isso ocorre em razão do eu, em razão desse mim, desse ego. Assim, o nosso contato com a vida, com a experiência, é a partir desse experimentador. Contato com a vida é a partir desse que se vê vivo. A partir desse lugar, tudo está acontecendo a partir desse centro, desse que está na experiência, como sendo o centro da experiência, que está na vida como sendo esse que está vivo na vida. É por isso que usamos a expressão minha vida, como minha paz, meu amor, minha felicidade, minha alegria, minha casa, meu carro, minha família. A ideia é de uma identidade presente na experiência, estando no controle da experiência e sendo dono daquilo que acontece. Veja, a vida é aquilo que acontece. Tudo está na vida se expressando. Não há um centro presente. Tudo é a vida. A família é a vida, a casa é a vida, os filhos, os móveis, a saúde, a ausência ou a presença de algo, tudo isso é parte da vida. Mas nós colocamos um centro presente, que é esse eu. Então, o que é esse observador? É aquele que está no centro da experiência. É aquele que está no centro da observação. Então, a observação é dele. A experiência é dele. As coisas são dele. A falta das coisas também é para ele. Esse é o eu. O ponto é que não há verdade nisso. Enquanto houver esta separação entre esse observador e aquilo que ele está vendo, o observador e a coisa observada, o experimentador e a experiência, isso vale para sentimento, esse que sente e aquilo que é sentido. Vale para pensamento. Pensamento é uma ocorrência, um acontecimento existencial. No entanto, colocamos um pensador para esses pensamentos, que é o eu. Não há qualquer verdade nesse pensador, separado do pensamento. O pensamento está presente. Então, uma ideia é a ideia do pensador. Uma experiência está acontecendo. Uma ideia
é a ideia de um experimentador. Um sentimento está ocorrendo. Existe a ideia de alguém nesse sentir. Portanto, esse é o movimento do eu, é o movimento do ego. Então, o que é esta aproximação da meditação? É um olhar direto para a vida, como ela acontece, mas um olhar sem o observador. É esta visão clara daquilo que aqui está presente, sem esse elemento que se separa para tirar conclusões, fazer avaliações, para gostar ou não gostar. Quando descobrimos a eliminação desta separação, quando percebemos a beleza e constatamos a singularidade do fim desta separação entre esse observador e coisa observada, entre esse pensamento presente e esse pensador, quando eliminamos esta ilusão, eliminamos essa ilusão quando terminamos com essa separação. E como isso se torna possível? Essa é a base para a meditação. Essa é a base para a visão da verdade sobre quem nós somos. Isso se torna possível quando, nesse momento, você aprende o que é atenção plena. Colocar a visão nesse olhar. Colocar a presença da atenção nesse olhar. Colocar o escutar, aquilo que está aqui. Colocar o perceber, aquilo que está aqui. Veja, é o perceber sem alguém percebendo. É o olhar sem alguém olhando. É a visão sem alguém vendo. É o escutar sem alguém escutando. Sabe quando você olha para algo e apenas olha, sem qualquer intenção, interesse, motivação, desejo, avaliação, conclusão, ideia sobre aquilo? Nós sabemos bem o que é isso nesse contato, por exemplo, com a experiência da vida, num contato com, por exemplo, a natureza. Na vida, nesse contato com a natureza, só a vida, não alguém vivo nesse contato. Quando você está numa mata, ou quando você está à beira de um rio, ou quando você está em uma praia, há um instante ali em que o sentido do observador não aparece. Nesse momento, há um instante de unicidade, de não separação entre você e aquela mata, aquela floresta, aquele rio, aquela cachoeira, aquele lago, ali onde você está sentado, aquela praia, aquele pôr do sol. Há um contato de não separação, onde não existe
qualquer separação entre você e aquele instante, e aquele momento. Todos nós sabemos o que é isso. Por isso nós apreciamos fazer viagens para lugares novos e exóticos. Algo acontece conosco nesses lugares, onde o sentido do eu, que é esse observador, que é o ego, em alguns momentos ele é afastado completamente. E esse contato com o momento, com esse instante, é de uma completude tal que não há separação entre você e esse instante e o que está presente nesse instante. Assim, aquilo que está presente nesse instante e você é uma única coisa. Porque não há esta separação entre o observador e a coisa observada. Nesse momento, o pensamento desaparece, a emoção desaparece, a sensação desaparece. Notem o que estamos dizendo aqui. Diante daquela imensidão, daquela totalidade, daquele instante, naquela mata, naquela floresta, assentado à beira daquele rio, à beira daquele lago, ouvindo o som da cachoeira, diante daquela imensidão de águas, não há emoção, não há sensação, não há pensamento. Algo novo está presente, de uma completude e totalidade, que a particularidade desse sentir não está, deste pensar não está, desse sentimento pessoal não está, desse pensamento pessoal não está. Nesse momento, esse contato com a realidade é o contato com a vida. Nesse contato, o sentido do eu não está presente. Isso é a presença do silêncio. O cérebro se aquieta, a mente entra em um novo estado, algo desconhecido está presente. Isso dura alguns segundos, e logo um pensamento volta e diz: isso aqui é muito bonito, tenho que voltar aqui outras vezes. Mas nesse instante, já foi embora. Aquilo que está presente é de volta o eu, esse mim, o ego, o observador, querendo capturar aquele momento, guardar aquele momento. É por isso que as pessoas começam a tirar fotos, como se pudessem capturar aquilo que está presente, que está além desse eu, desse modelo de emoção, sentimento, sensação, percepção. É algo indizível, de um silêncio extraordinário, de uma beleza indescritível, porque isso está fora da mente, está fora do pensamento, está fora do conhecido. Isso é meditação. Aqui no canal estamos tendo uma aproximação com você sobre o que é meditação. Meditação é a ausência do eu, do experimentador, nesse instante.
Não se trata de algo que você pratica, mas de algo que acontece exatamente quando você não está. Então, esta atenção plena, o que é atenção plena? É esse olhar? É esse observar? É esta visão sem o eu? Isso está presente nesse instante. Quando todo movimento deste centro, que é o eu, que é o pensador, que é o experimentador, não está. Nós precisamos ter um olhar direto sobre como a mente funciona. Se de fato estamos dispostos a tomar ciência da verdade, daquilo que somos, como a mente funciona. Precisamos descobrir esse movimento em nós de separação, de dualidade, criado por esse observador, por esse experimentador. Por isso que o assunto nosso aqui nesse canal é Advaita, a não dualidade. Essa é uma expressão em sânscrito. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Descobrir a vida sem esse elemento que se separa, como alguém que se sente vivo dentro dela e tendo coisas. Veja, tudo continua à sua volta. A família continua, os filhos, a esposa, os negócios, o trabalho, mas não está mais esse sentido do eu, com essa ideia de meu, de minha, porque o ego não está. Quando a verdade do seu ser floresce, da meditação está presente. A ciência de ser consciência é a ciência de permanecer livre desta mente egóica. Essa mente egóica é o sinônimo da consciência como nós conhecemos, que é a consciência egóica. Aqui estamos falando da ciência de ser, que é consciência, que é felicidade. Essa é a natureza da verdade sobre quem nós somos. Sua natureza verdadeira é a verdade de Deus. Uma vida livre do sentido do eu, do ego, é a meditação. Você, em seu estado natural, é meditação. Repare que nós temos esses vislumbres em alguns momentos da vida, sobretudo num contato com a natureza, ou com alguma coisa inusitada, nova, que nos acontece. Quando o sentido do eu, do ego, não tem qualquer interesse naquilo, não tem nada para obter, conseguir ou capturar daquilo. Nesse instante, algo acontece e nos mostra que existe algo presente, aqui e agora, que não faz parte desse modelo de ser alguém, de ego-identidade. A verdade sobre você é a verdade do silêncio, do amor, da felicidade, da sabedoria, da liberdade. Alguns chamam isso de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Viver em seu natural estado,
Viver naquilo que a vida é, sem o sentido de alguém nisso. Então, se isso está presente, não há mais problemas, sofrimento, confusão, desordem. Então, esse é o nosso assunto com você aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você pode dar uma olhadinha em nosso outro canal. Temos centenas de vídeos aprofundando esse assunto com você. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, tomando ciência da verdade sobre quem nós somos, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio. Então, esses encontros ocorrem aos sábados e domingos. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional, é o fim para todos esses significados que o pensamento anda dando às palavras